os que estavam sentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros, abriram-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos no que lhe havia, e a morte e o inferno deram os mortos que lhe haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amém? Meus amados, eu sei que não é uma aula para aterrorizar. A gente fala de trono branco, juízo, lago de fogo, inferno, mas apenas uma questão de conhecimento mesmo, porque esse episódio aqui é para os ímpios, é para aqueles que morreram sem a salvação, mas é só nível de esclarecimento mesmo, para distinguir o julgamento para os cristãos, né, o julgamento para os ímpios. Tá? Então, antes de acontecer o juízo final, acontecerá esses eventos aqui, como eu explicar, como coloquei no quadro, correto? Primeiro, sobre a derrota do anticristo e do falso profeta. Tá? A gente pode ver rapidamente aqui no capítulo 19, no versículo 19 e 20, rapidinho. Quem achou, por favor, aí, tá? Que não é o nosso assunto é o juízo no branco, mas só apenas para nível de introdução, os eventos que antecedem o juízo do trono branco que acontecerá. Quem achou, por favor, aí? Apocalipse 19, versículo 9 até o 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, e diante dela fizeram sinais, o que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos de uma frente larga de fogo e de enxofre. Amém. Então, isso aqui é a derrota final do anticristo, e são eles que vão estrear o lago de fogo, tá? Então, assim, tanto falso profeta como os ímpios serão lançados. E logo após esse evento, diz aqui que no capítulo 20, que Satanás será preso durante 1000 anos. E nesse período de 1000 anos em que ele será preso, é aí que vai entrar o reino milenar de Cristo Jesus. Que são períodos de 1000 anos aqui na face dessa terra, onde haverá um reino de justiça. Diz lá em Apocalipse que ele vai reger as nações com vara de ferro. Tá, então, esses eventos é o que antecedem o grande trono branco, o juízo do grande branco. E após Satanás, depois de ser preso, ele mais uma vez será solto. Enganará as nações, mais uma vez. Após ele ser solto, ele vai enganar as nações e mais uma vez vai haver uma guerra de Gog e Magog. E aí, finalmente, ele vai ser derrotado e vai ser lançado no lago de fogo, enxofre, e aí finalmente a sua derrota final. Bom, se esses eventos que antecedem, a derrota do anticristo, o falso profeta, Satanás ser lançado no lago de fogo, e o que vem virar posterior a isso? E aí a gente vê aqui no capítulo 20 sobre esse grande trono branco, juízo de Deus sobre todos aqueles que haviam recebido a marca da besta, aqueles que não aceitaram Cristo Jesus, desde Caim, enfim. Então, todos eles que nesse momento agora estão no lugar de sofrimento chamado Hades, eles terão também que prestar conta, porque assim como os cristãos também irão prestar conta diante de Cristo Jesus, os ímpios também têm que prestar conta diante de Cristo Jesus, ok? Então, só para distinguir esse trono branco do lugar onde os cristãos serão julgados, abra aí a segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5.
capítulo 5, versículo 10. Porque todos devemos comparecer ao tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo é feito, meio corpo ao bem ou ao mal. Exatamente. Então, assim, esse tribunal aqui é diferente do trono branco. Ok? Só para nós entendermos que serão dois julgamentos com propósitos diferentes. Tá? Então, isso aqui é para os cristãos, aqueles que, por exemplo, fizeram a obra de Deus, aqueles, né, que fizeram as obras, etc. e tal, evangelizaram, pregaram, enfim, fizeram maravilhas em nome de Jesus. Então, é claro que Deus é justo, então Ele vai recompensar as obras de cada um. Né? E aí, seja o que for bem pelo corpo, o que for mal, a gente vai também, sendo o que? A diferença é que aqui nesse trono aqui, onde a gente está assentado, para nos julgar, não será apenas para condenar o cristão, não. Aqui é apenas só para realmente dar os galardões, né, para aqueles que fizeram a obra em nome de Jesus. Então, esses terão a sua recompensa, serão o galardão, as recompensas, tá? A gente não sabe exatamente o que seria isso, mas quem tiver um dia que nós estivermos lá, nós iremos saber, tá bom? Então, voltando agora para o Apocalipse capítulo 20, isso aqui é só para nível de esclarecimento. Quando nós voltamos para o capítulo 20, depois que Satanás ele é derrotado, o anticristo, o falso profeta, nós temos que entender que haverá duas ressurreições. Tá? Bem-aventurado aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, correto? Do arrebatamento, aqueles que morreram em Cristo Jesus, tá? Desde Adão até a última geração, aqueles que fizeram parte da primeira ressurreição é um bem-aventurado. Por quê? Porque a segunda ressurreição é para os ímpios. Por isso que até o próprio João, ele fala sobre essa bem-aventurança daqueles que verdadeiramente tiveram a oportunidade de ressuscitar em Cristo Jesus os primeiros, é melhor do que a segunda ressurreição. Porque a segunda ressurreição é para os que já estão condenados. Então, os cristãos, depois que ressuscitarem, é claro, vão ter um corpo glorificado, vão ter um corpo glorioso, porque a salvação é completa, corpo, alma e espírito. Então terão um corpo glorioso. Mas aqueles que ressuscitaram sem Cristo Jesus não terão um corpo glorioso, não terão aquele brilho, aquela glória, não terão isso. Eles simplesmente vão receber a sua condenação pelas suas obras e principalmente por não aceitar a Cristo Jesus como seu Salvador. Então vamos atentar aqui para o Apocalipse capítulo 20, vamos ver aqui a partir do versículo 11. Olha o que diz aí: e vi um grande trono branco, os que estavam assentados sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Aí João interessante que ele vai descrever essas pessoas que já estão condenadas de mortos. E os mortos, grandes e pequenos, estavam diante do trono. Então, não há aqui nenhuma... quando João vai se deparar diante desses milhares e milhares de tantas pessoas que estarão perante ao trono branco, ele só apenas fala dos mortos. Obrigado, João. Então, grandes pessoas, pessoas que morreram sem Cristo Jesus, pode ser um cientista, pode ser um militar, um presidente, um ditador, enfim, tanto grandes pessoas de nomes e pessoas sem nomes nenhum que passaram aqui pela face da terra, elas vão prestar conta diante de Deus e apenas elas só vão receber o seu juízo. Então, grandes pessoas aqui que passaram pelo decorrer da história da humanidade, que morreram sem salvação, eles vão estar diante do branco. E que, na verdade, eles apenas vão receber a sua condenação. Então, eles vão ressuscitar. Eles só vão ter um alívio espontâneo, rápido.
eles vão sair do estado onde eles estão, no Hades, um lugar de sofrimento. O próprio Jesus disse lá que é um lugar de choro, ranger, pranto de dentes. É um lugar que não há consolo. É um lugar em que nós podemos observar na parábola do rico e do Lázaro, em que apenas aquele rico queria, pelo menos, que molhasse um pouco botasse uma água na sua língua. Não é um lugar que refresca, não é um lugar que tem consolo. Simplesmente é um lugar de choro, pranto, ranger de dentes, eternamente. E lá é literalmente sendo banido da face de Deus eternamente. E é claro que esse lugar não foi criado para as pessoas, o ser humano, enfim. Mas, infelizmente, aí, pela rebelião dos homens e por não aceitarem viverem segundo seus caminhos, terão a sua recompensa e a sua condenação. Diz aí que o texto aqui, e viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, desse trono branco, e abriu-se os livros. Agora, que repare bem, que esses livros aqui não diz quantos são, pode ser 2, pode ser 3, 4, 5, enfim. Diz que essas pessoas vão estar diante do trono e vão ter vários livros, e que todos esses livros estão computados, tudo o que elas fizeram aqui na terra. E após esses livros, vai se abrir o livro da vida. Por quê? Vai conferir lá se vai estar constatado o nome da pessoa ou não. Mas elas, como estarão diante do trono, elas não vão ter como argumentar, não vão ter um advogado para poder julgar, não vão ter alguém para poder chegar, deixa eu te ajudar aqui, de repente eu te ajudar aqui de uma maneira para te salvar. Não haverá essa possibilidade, então apenas só haverá o juiz e o réu. Tá? Então esse aqui é o cenário para aqueles que morreram sem Cristo Jesus. E como será seu julgamento? Não haverá recompensa, não haverá um galardão, não haverá nada disso. Apenas haverá a sua condenação. Tá? Então aqui na lição, essa aqui é uma lição antiga, tá? Porque hoje é uma aula em tema livre. Eu achei muito interessante essa lição aqui, fala sobre o grande juízo de Deus, sobre os ímpios, e ele esclarece um pouco essa questão de julgamento. E é interessante que aqui na lição diz assim: quem será esse juiz? É Deus ou é Jesus? Quem vai julgar esses mortos? É Deus ou é Jesus? Então aqui na lição diz que o Pai confiou ao Supremo Juiz, que será Cristo Jesus. Então o Pai confiou a Cristo, seu Filho, com a autoridade que ele deu no céu e na terra, também de julgar os vivos e os mortos. Então está em cargo de Cristo Jesus, justamente de julgar a todos. Então é ele que fará o julgamento. Abra aqui, por favor, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Versículo 21, 22. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas Deus ao Filho todo o juízo. Então, Deus dará a Jesus todo o juízo para julgar os vivos e os mortos. Mais um texto aí, que é a segunda carta de Timóteo, capítulo 4, segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1.
Pode? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Amém. Então, às vezes, a gente tem uma sensação de tudo que acontece na Terra, de injustiças, de tantas atrocidades, de brutalidades que o ser humano é capaz de fazer, como se o que ele faz aqui apenas ficasse só por aqui. Mas se esses homens, ou mulheres, enfim, que não se arrependerem, eles vão estar diante de Cristo. Até aqueles que um dia foram evangelizados e que recusaram a salvação também vão estar perante a Cristo Jesus. Então não há ninguém que vai escapar daquele grande dia. Nenhuma obra ficará oculta. Já reparou aqueles crimes que quase que não se acham quem foi o autor do crime? E quase que é imperceptível, quase que não consegue achar o autor? Pois é, essa pessoa vai estar diante do trono. Então ninguém vai escapar diante desse grande trono, o juízo de Deus. E aqui o Filho é quem, além do que vai julgar, segundo as obras de cada um. Então, Pai, assim Deus confiou ao seu Filho a julgar os vivos e os mortos. Porém, se alguém quiser se livrar da condenação eterna, só há um caminho. Então, por intermédio de Cristo Jesus, é que a humanidade ela pode ser salva, não ir para esse lugar de condenação. Abra por gentileza também a primeira carta do apóstolo João. Daqui a pouco eu vou abrir um tempinho para a gente debater, ok? Eu estou correndo com a lição aqui. Primeira carta do apóstolo Paulo, o apóstolo João, perdão, capítulo 2, versículo 1 e versículo 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se algum homem pecar, temos um advogado com o Pai, Jesus Cristo ou Deus. E ele é a expiação pelos nossos pecados, e não pelos nossos apenas, mas também pelos pecados de todo mundo. Então, se alguém quiser se livrar dessa condenação, é só por intermédio de Jesus, que ele pode perdoar os pecados e fazer a propiciação por nós, pelo seu precioso sangue. Então, não é que a humanidade está perdida completamente nessa questão espiritual. Pelo contrário, existe uma solução, e a solução é só ele, para justamente nos livrar dessa condenação eterna, que infelizmente, depois que Adão caiu, todos caíram. Então, somente por intermédio de Jesus que podemos ser salvos. Abra outro texto também, para enfatizar que é Cristo Jesus é que vai julgar os vivos e os mortos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 31. 17, versículo 31. Porque ele tem determinado um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que ele ordenou. E disso deu certeza a todos os homens, ressuscitando os mortos. Então, Paulo, quando está na área Ópago, ali perante os gregos, e ali quando ele está em Atenas, ele vê que o lugar é cercado por idolatria, ele fica até admirado, né? Tem um livro que diz assim, que é mais fácil achar um Deus do que um homem, porque há tantos deuses, você tinha Deus para tudo quanto é lado. Então Paulo pega aquela brecha no altar ao Deus desconhecido, e aquela brecha ele pega ali para justamente falar desse Deus desconhecido. E introduzindo o sermão dele, ele vai dizer o seguinte: olha, tem um varão que vai julgar nesse mundo. Aí quando fala de ressurreição, os caras estão escandalizados. Por ressurreição. Tipo, fala, que doutrina é essa que você está nos falando? Que doutrina nova é essa que você está falando sobre ressurreição entre os mortos? Mas aqui é um texto só apenas para esclarecer de que Cristo Jesus é que vai julgar os vivos e mortos. Aqui na lição diz assim: quem terá de prestar contas ao justo juiz? Primeiro, todos os julgados desde Caim, que praticaram iniquidade e não se arrependeram. Então, esse lugar de prestação de contas vai começar lá por Caim. Diz João que Caim era do maligno.
de lá até a última geração, todos vão prestar conta dos seus atos, das suas obras. E mais, todos vão enfrentar esse juízo. E é claro que, como já havia explicado antes, o cristão não vai passar por isso, pelo grande juízo. Ok? Só para nós tentarmos, só para a gente entender que não haverá o cristão que não vai passar por isso. Mas sim os ímpios. Abra aí Daniel, capítulo 12. Também. Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos dos que dormem por fora da terra ressuscitaram, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo da terra. Você vê, né? Já no livro do Antigo Testamento já traz uma revelação futurista acerca do juízo final. Que uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha, desprezo eterno. Então, esse grupo aqui, quando ele ressuscitar e tiver um momento de alívio rápido, eles só apenas vão receber a sua condenação, desprezo e vergonha eterna. Apenas isso, mais nada. Então, Deus é justo, Ele é justo. E infelizmente muitos estarão aqui nesse cronograma. Até afastado do Evangelho vai estar aqui. Então, a gente temos que nos atentar, irmãos, para a nossa salvação. Quão grande salvação é, como diz lá em Hebreus, porque, sei lá, por intermédio dos anjos, que foi levado os mandamentos, que Moisés assim falou para o povo de Israel não se atentar e receber os juízos de Deus. Imagine nós, irmãos, quão grande salvação nós temos, se nós rejeitarmos essa grande salvação, o juízo que virá sobre nós também. Mas é claro que o cristão, ele não tem que temer a condenação, porque se ele está em Cristo, ele está salvo, e tem que continuar perseverando nessa salvação, que assim ele nos deu. Uma vez que a fé foi dada para os santos, devemos militar, lutar dia após dia pela nossa fé em Cristo Jesus, para justamente a gente não cair aqui, nesse grande dia. Amém, meus amados? Continuando, diz aqui, voltando aqui para o Apocalipse, diz que eles mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. Deu o mar os mortos que ainda havia, e a morte, o inferno, entregou todos os que nele haviam para ser, ou seja, todo mundo subindo, sendo entregue, porque nem eles que estão nas suas punições eternas, nem eles têm o poder de se mover, de se locomover para onde. Não, o próprio texto diz que eles vão ser entregues perante esse trono. Não poder sobrenatural, vão ser entregues. E todos esses que vão ser entregues vão ser justamente para receber a sua sentença final. Então, por isso que João diz: olha, eu vi grandes e pequenos, vi gente importante, gente que fez nome aqui na Fraternidade, e que naquele grande dia não vai servir de nada, não vai servir absolutamente de nada, nenhuma influência, um nome mundial. Vão botar Hitler, é um deles. Nenhum deles vão ter absolutamente nada, apenas receber segundo as suas obras. Ou seja, tudo aquilo que eles estão fazendo está tudo computado. E não vai ter nem como eu falar: eu não fiz isso. Não, mas está aqui, está escrito. Interessante que esses livros, vai se abrir o livro da vida, para ver se ainda vê se não está lá. Mas é claro que não vai estar. E aí sim,
eles vão justamente receber seu desprezo e vergonha eterna. Então, isso aqui é um texto que nos chama a atenção e vê que, verdadeiramente, às vezes a gente tem um senso de justiça contra o outro ser humano que faz tanta brutalidade, tanta maldade e que fica impune. E que se esse cara, ao se arrepender, ele vai estar aqui, ó. E o pior disso tudo é que depois que ele ser lançado no lago de fogo, não tem volta não. Não tem mais volta não. É tormento eterno. E a gente pensa assim, bom, vai ser lançado no lago de fogo. Pô, mas como é que vai lançar no lago de fogo se a pessoa vai estar naquele, aquele lago lá, enfim. E não vai morrer. Não tem morte. Não tem morte, não morre. Vai ficar lá queimando-se. Porque não se fala nem nisso. Não se nem comenta. Por quê? Porque a gente precisa dar valor à salvação que nos foi dada. Abra aí, então, rapidamente, Hebreus capítulo 2, só para os irmãos terem uma ideia de quão grande é essa salvação e quantos já não dão tanta importância, e quantos já jogaram fora essa salvação. Jogaram fora, tiveram, não estão mais, sabe? Muitos desceram a sepultura sem ter ficado com ela, essa grande salvação. Olha o que está escrito em Hebreus capítulo 2. Lê alguém, por favor, aí, do versículo 1 ao versículo 3. Por isso é fundamental prestarmos atenção, mais ainda, às verdades que temos ouvido, para que jamais nos desviemos delas. Pois se a mensagem proferida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição. Versículo 3. Como nos livraremos se desconsideramos tão grande salvação? Esta salvação, tendo sido proclamada pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. Olha aí. O que o autor quer dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, porque convém atentar com diligência ao que temos ouvido, para que em algum tempo nos desviemos dela, ou seja, firmeza, estejamos firmes, tudo aquilo que nós temos ouvido, para que não nos afastemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, o que ele quer dizer com isso? Porque no dia que Moisés foi lá no monte e recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, quem levou essas tábuas para ele foram os anjos. Tanto que, por intermédio, a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, ou seja, essas tábuas que não foram entregues para ele, estavam escritos os 10 mandamentos, e que aquelas pessoas que não cumpriram o que estava escrito permaneceu firme com a justa recompensa segundo a sua desobediência, que é o que ele recebeu, mesmo o povo lá no percorrer do deserto, permaneceu firme. A palavra que estava escrita permaneceu firme com aqueles que desobedeceram. Em nenhum momento ela foi contrária. Aí o autor diz assim, como escaparemos nós? Olha só, se o pessoal que estava lá no deserto, as tábuas da lei vieram, receberam os mandamentos, não se atentaram e receberam a sua justa recompensa pela desobediência, aí o autor diz, como nós escaparemos se não atentarmos por uma tão grande, eu falo assim, tão grande salvação. Diz mais, a qual começou a ser anunciada pelo Senhor, depois pelos apóstolos, foi confirmada pelos que ouviram. Então, essa é tão grande salvação que não devemos estar atentando os nossos ouvidos para as verdades eternas. Porque se o povo de Israel recebeu a sua justa recompensa por não se atentar para a palavra, quanto mais nós, irmãos. A salvação chegou, ouvimos o Evangelho, recebemos tudo aquilo basicamente para entendermos o Evangelho e desprezarmos ou lançarmos fora essa salvação, como será aquele grande dia para nós, irmãos? Trono branco, porque não terá como. Claro, me refiro àqueles que se afastarem e deixarem o Evangelho de lado.
o incrível, né? Mais 15? Tá um pouquinho adiantado. Levanta assim. Tava correndo pra caramba. Adiantado. Abre aí. 5 minutos. Ele vai, o pastor disse que vai acertar. Tá. Abre aí Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20. Bom, como nem tudo é só dores, alegria para o cristão também, né, irmão? Lucas 10. 10, 10, versículo 20. Isso aqui é para os ímpios, tá, irmão? É para os que não quiseram a salvação, ou até para os afastados. É o destino deles, não tem para onde correr. Tem nada com a gente. Tem nada com a gente, tá? A gente vai. Vamos dar uma boa notícia para você aqui nessa manhã também. Abre aí. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 20. 10, 20? Mas não vos alegrei por isso, de que o Espírito se libertai a nós, mas alegrai-vos antes que vós. Oh, aleluia! Glória a Deus! Isso, irmãos. Depois do sol de fora de juízo, condenação, fogo do inferno, Satanás, anticristo, pelo menos uma coisa boa que o crente tem, né? Você tem que se alegrar que o seu nome está escrito no livro da vida. Glória a Deus! Isso aqui é o mais importante, irmão. Para a vida do cristão. É o nome que está escrito lá. O nome completo lá. E fica lá, em nome de Jesus. Mais um texto aí, Romanos capítulo 8. Capítulo 8, versículo 1, que é um clássico dos cristãos também, que conhecem lá. Romanos 8, hein? Agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Não andam segundo a carne, mas sim segundo o Espírito. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, o percurso da natureza humana, mas sim aqueles que andam no Espírito. Porque a gente temos que entender que nessa natureza pecaminosa que nós carregamos, né, nós temos que lutar com ela todo dia, também temos a graça de Cristo sobre as nossas vidas, que ajuda a mortificar as obras da carne para que a gente possa andar no Espírito. Então, para o cristão, a notícia boa é essa, é que você vai estar livre da condenação, é que seu nome vai estar escrito no livro da vida. E vou te falar mais, é que você vai estar com o Cordeiro de Deus eternamente. Glória a Deus! Essas aqui são as bem-aventuranças, as bênçãos de Deus sobre a igreja, que assim preparou todas essas coisas para nós, mas para os infiéis, para os rebeldes e por aí vai, também tem um lugarzinho deles também. Tem também a justiça de Deus também para eles. Ou você acha que todos os movimentos de pessoas revolucionárias que quiseram matar, fazer maldade, incitar rebeliões, grandes líderes mundiais, todos eles também têm que ter a recompensa deles também lá, no lago de fogo. Não tem escapatória. Então, para o cristão, essa são as boas notícias. Abra aí também Apocalipse. Voltando para o Apocalipse. Pastor, Versículo deixando claro que andar segundo a carne vai ser perfeito. Claro que não. Porque a gente não consegue, nós não conseguimos ser perfeitos, nunca. Você pode jejuar, orar, nunca. Mas é fugindo sempre da aparência do mal e sempre buscando a Deus para que as nossas imperfeições sejam tratadas. Né? Porque Deus vê isso, Jesus vê isso, nosso esposo. Né? Então, não tem como, irmãos. Não tem como. Acho que Jesus está justificando a gente a todo dia, toda hora, todo tempo. Sabe? Justificando. Pai, quer dizer, porque ele vê ali a luta da carne. Né? O espírito ali resistindo e a carne investindo. E isso é todo dia, para todo crente. Começando lá até aqui. O que realmente a gente precisa é ter uma vida de oração para estar atento à voz. O discernimento. Entendeu? Porque às vezes isso está certo. Porque as pessoas que fazem coisas que acham que estão certo. Por quê? Às vezes não lê a palavra, às vezes não procura ter uma vida de oração.
para poder o Espírito Santo tratar contigo. Porque não é o homem que fala, não, é o Espírito Santo. O homem até alerta, mas se o Espírito Santo não fizer, ninguém te convence. Ninguém. Então não é perfeição, é buscar. Exatamente, pastor, verdade. Abre aí Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Olha quem vai ficar de fora aí. Dessas bênçãos aí que Deus tem preparado aí para a eternidade. Olha quem vai ficar de fora. Mas quanto aos tímidos, aos infernos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E olha só, aqui essa segunda parte. Olha o que o texto diz aí. A sua parte será um lago de fogo. Então a parte deles, desses que praticaram essas obras, terá a sua parte também. Que é o que? A segunda morte. Essa morte aqui é eterna. Essa morte aqui acabou. Lembrando que, embora depois desse grande juízo, é a eternidade. E aí, a gente não sabe como, a gente tem os detalhes do céu, mas essa eternidade com Deus, só lá que a gente vai saber. Então, devemos nos manter firmes. Em Cristo Jesus, temos nós verdadeiramente andarmos com Deus como Noé fez, que Noé teve uma divina revelação, foi salvo, se livrou da condenação daquela geração. Devemos nos atentarmos para essa tão grande salvação que Ele nos proporcionou e retermos firmes a palavra de Deus na tábua do nosso coração, e assim nós prosseguimos no Evangelho. Meus amados, alguma dúvida, irmãos?